Olha o que ele traz aqui, ó. Kawaii pagou por fake news, clonou contas e impulsionou presidenciáveis no Brasil. As artimanhas da rede social chinesa no caminho para fazer o país ser o maior mercado internacional, com 48 milhões de usuários. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho a fonte para a gente ler melhor aqui este material. Opa, tá aqui. Em uma manhã de junho de 2022, os executivos brasileiros do Kawaii, uma rede social de vídeos curtos, chegaram à sede da empresa em São Paulo para a primeira tarefa do dia: discutir os relatórios enviados durante a madrugada pela matriz, situada em Pequim, 11 horas à frente do horário brasileiro. Naquele dia, o relatório de 6 páginas escritos em inglês e mandarim trazia um título quase burocrático: Riscos com o Kawaii Cuts, que seriam os cortes do Kawaii, tipo os Reels, TikTok, YouTube Shorts, por exemplo. E a eleição brasileira de 2022. Mas o assunto era delicado e vinha sendo tratado em sigilo. Sua leitura mostrava o lado obscuro da rede social no Brasil. Kawaii Cuts, ou os cortes do Kawaii, é o nome interno que designa todo o material que a rede social encomenda à agência de conteúdos. Na guerra para aumentar sua audiência, o Kawaii compra conteúdos dessas agências, capazes de desrespeitar, inclusive, despertar, o interesse das pessoas, aumentar o tempo de permanência do usuário nas redes. Às vezes, o Kawaii diz à agência o que quer, como fez, por exemplo, no dia 29 de dezembro de 2022, que foi quando Pelé morreu e ela contratou serviços sobre Pelé, vídeos sobre Pelé, porque ele tinha acabado de morrer. Na maioria das vezes, porém, o Kawaii não especifica nada e simplesmente quer que o conteúdo viralize, mesmo que o conteúdo seja falso ou mentiroso. O relatório daquela manhã trazia uma amostra dos conteúdos produzidos pela agência das últimas 2 semanas anteriores. Apontava 26 vídeos problemáticos, todos sobre a eleição presidencial que se aproximava. Os vídeos correspondiam a 22% de tudo que fora publicado no Kawaii Cut na rede sobre política. O documento não detalhava o conteúdo dos vídeos, dizia genericamente que continham desinformação política, ou seja, eles sabiam que o conteúdo tinha desinformação. E aí segue: uma série de medidas enérgicas para barrar posts com mentiras poderia ser tomada, mas o próprio relatório expunha a dúvida. A empresa deveria excluir os vídeos da rede e assim evitar penalidades e eventuais multas de autoridades brasileiras, ou deveria ignorar deliberadamente as falsidades e assim aproveitar o potencial dos conteúdos para atrair mais e mais audiência. Adivinha qual foi a opção que a Kawaii escolheu aí? Adivinha? Quem vai adivinhar? E aí segue o material. Os executivos sabiam o que estava em jogo e tinha clareza sobre a conduta irregular que a rede vinha adotando. Um trecho do relatório ao qual o Piauí teve acesso deixa isso evidente, entre aspas. Se descobrirem que as contas do Kawaii Cortes, ou Kawaii Cuts, né, cortes do Kawaii, têm relação com a empresa, isso pode impactar severamente em nossa operação no Brasil. Em outra parte, o documento alertava que a imprensa brasileira estava fazendo mais investigações sobre aplicativos de redes sociais que espalhavam ou que espalham desinformação. O relatório listava 5 possíveis estratégias que iam desde interromper a produção dos Kawaii Cuts sobre políticas até a eleição, até manter status quo, o que incluía, né, manter o que eles já estavam fazendo, dizia o documento, tolerar os riscos e lidar com a cobertura negativa da imprensa e analisar os processos para cada caso, né, casa a casa ali. A solução adotada foi a única. Não foi única, nem uniforme. Em alguns casos, os conteúdos foram banidos e em grande parte deles, porém, a desinformação seguiu correndo solta nas redes sociais sem embaraço, sem problema nenhum ali. E aí quando você vai ver aqui, ó, que é o ponto principal, que existe uma estratégia, lamentavelmente, a gente sabe que nas regiões norte e nordeste ainda existe um alto índice de analfabetismo, porque foram regiões que passaram a ter investimentos e desenvolvimentos depois, então, diferente de outras regiões do Brasil, a gente ainda está enfrentando problemas que outras regiões não enfrentam. Apesar da gente ter diminuído muito nos últimos 20 anos, por exemplo, os índices de analfabetismo, melhorado o índice de acesso ali à universidade, de grau de instrução das pessoas, melhoria salarial, emprego e tudo mais, existe muita gente ainda nas regiões norte e nordeste e nas classes C, D e E que tem alguma dificuldade de compreender alguns conteúdos, de saber um pouco mais sobre alguns temas, porque tem baixa escolaridade em alguns casos ou pouca formação para ter esse entendimento. O que é que acontece? O público-alvo do Kawaii com esse tipo de material era isso. Na Piauí de Janeiro, assinantes podem ler o texto integral. Porém, Pedro Panuzio relata as irregularidades cometidas pela plataforma no caminho para se tornar, em poucos anos, um gigante no Brasil, com 48 milhões de usuários. O dobro do X, em especial nas classes C e D do Norte e Nordeste.
Vocês entenderam qual que é a conexão que tem aqui, por exemplo, com do nada o Bolsonaro divulgar o Quai?